Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço no Odisseia Academy, em que nós tratamos de temas relacionados à sua prosperidade real. Eu sou Saulo César, cofundador do Odisseia Academy, e hoje nós vamos tratar dos 7 passos para se alcançar uma prosperidade real. Quando falamos de passos, é importante lembrar que existe um caminho. Quando a gente fala de passos, é porque existe um caminho. Mas não é qualquer caminho. Para que um caminho seja efetivo, para que ele realmente possa nos conduzir aonde nós queremos chegar, é importante que esse caminho já tenha sido trilhado antes, porque do contrário seria um desbravar de novos caminhos. E quando nós falamos de prosperidade real, é muito importante que entendamos que existe um caminho que já foi trilhado por muitas pessoas no passado e que na atualidade muitas pessoas trilham esse mesmo caminho. Então, quando nós falamos de 7 passos, é um caminho que não é um caminho que foi inventado, um caminho teórico, um caminho iludido, é um caminho real, um caminho que as pessoas já passaram por ele. Agora, é importante entender que um caminho não é uma receita, porque cada pessoa vai trilhar esse caminho de acordo com a sua individualidade. E esse é um tema muito importante quando nós falamos de prosperidade real. Porque para que a prosperidade real ela ocorra efetivamente, ela deve endereçar a sua individualidade, o que você é. Não existe um fracasso maior do que uma pessoa chegar a um pódio que ela não buscou conquistar. Por isso, o caminho é um conjunto de passos, de orientações, de diretrizes que se ajustam à sua característica individual, aqueles pontos que te distinguem como indivíduo, porque prosperidade real só pode ser alcançada quando nós respeitamos essa individualidade. Aquilo que é prosperidade real para uma pessoa pode não ser para outra e está tudo bem, nenhum problema com relação a isso. Desde que a pessoa que estiver buscando a prosperidade real, ela de fato entenda que essa prosperidade é a prosperidade dela. Outro elemento importante é que nós já falamos várias vezes, mas não custa a gente lembrar que prosperidade real é diferente de prosperidade aparente. A prosperidade real, ela se baseia em valores éticos, ela se baseia em valores morais, ela agrega resultado para a sociedade, ela impacta positivamente a coletividade na qual aquela pessoa que prospera está inserida. E quando nós falamos de prosperidade real, isso envolve todos esses elementos. Ou seja, não é simplesmente uma formulazinha para ganhar mais recurso, para se destacar, para ganhar mais influência, nada disso. A prosperidade real, ela só ocorre de fato quando esses elementos de ética, de valores, de princípios estão conjugados. E esses passos nos ajudam a alcançar essa prosperidade real. E é interessante porque quando nós falamos desses 7 passos, desse caminho, ele traz uma oportunidade para a gente, porque se nós tivéssemos que desbravar um caminho novo, se a gente tivesse que trilhar uma jornada sem ter um caminho, a gente corre alguns riscos. O primeiro risco é da gente gastar mais tempo do que o que era necessário. Se a gente não tem um caminho, se a gente não tem uma rota, não é assim? A gente acaba gastando mais tempo. Às vezes a gente vai de um local para o outro no trânsito e como a gente não tem a rota certinha, hoje isso já diminuiu com o GPS, apesar de que na minha época eu utilizei durante muito tempo aqueles guias, né, aqueles calhamaços de mapas que a gente guardava no porta-luva do carro, tinha que planejar a viagem direitinho, principalmente quando se morava numa grande cidade como São Paulo. Hoje em dia é muito mais simples. Mas mesmo assim, é importante a gente lembrar que o caminho nos poupa tempo. Os passos são direcionamentos. Além disso, eles evitam que nós tomemos caminhos errados, caminhos equivocados. E quando nós pensamos nesse direcionamento, nesses 7 passos que nós vamos aprofundar hoje, eles têm por objetivo acelerar, auxiliar a pessoa, seja qual for o ponto que ela esteja, a começar a construir a sua prosperidade real.
O que nós vamos compartilhar aqui com vocês são coisas que nós já vimos acontecer, são passos que a gente já viu serem concretizados por pessoas que estão dentro do Odisseia Academy. Pessoas que saíram das dívidas e que hoje estão prosperando do ponto de vista profissional, pessoas que até ganhavam bem, mas não conseguiam nunca poupar, não tinham noção do que era segurar um pouquinho daquele recurso, economizar um pouco daquele recurso que ganhavam todos os meses e que agora já estão conseguindo isso. Pessoas que não tinham uma noção muito clara de como investir, de como multiplicar os seus recursos e que agora já sabem como realizar isso e estão aproveitando melhor, construindo o seu próprio patrimônio, deixando alguma coisa preparada para os seus sucessores, para a sua família. Ou seja, são coisas que a gente já viu acontecer com várias pessoas aqui dentro do Odisseia Academy mesmo. Agora, nós precisamos tomar cuidado com uma coisa. Quando nós pensamos nesses passos, é importante lembrar que eles não são um passe de mágica. Quando a gente fala de passos, passos precisam ser trilhados. Não é um teletransporte de Star Trek, apesar eu gosto muito de Star Trek, gosto do tema da ficção científica, sou apaixonado na série original, mas aqui não é um segredo, uma receita de teletransporte. Os passos precisam ser seguidos. Existe um esforço a ser feito por parte de qualquer pessoa que queira alcançar uma prosperidade real. Agora, nós não podemos confundir esforço com prosperidade real, porque se o esforço não estiver na direção correta, por mais que a pessoa se esforce, eu vejo isso acontecendo muito na atualidade, talvez você até conheça alguém assim, talvez você passe por essa situação de se esforçar muito, mas não alcançar os resultados almejados, aquilo que você está buscando. Porque só o esforço não basta. O esforço sem um direcionamento, o esforço sem uma direção, o esforço sem a gente saber onde a gente quer chegar, de forma que a gente possa avaliar se estamos na direção correta, não vai produzir os resultados que nós esperamos. Por isso que é importante o caminho, para que a gente entenda como melhor alocar o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos, para alcançar a prosperidade real. Às vezes as pessoas, quando a gente fala no tema da prosperidade real, uma das objeções que normalmente acontecem é a pessoa dizer, eu já passei da idade, agora eu não tenho mais como me preocupar com isso, já não estou mais trabalhando, ou às vezes está aposentado. E essas circunstâncias não são limitadoras. Nós acreditamos aqui no Odisseia Academy que efetivamente qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, deve buscar prosperar. Nós não podemos vincular prosperidade somente à nossa vida produtiva do ponto de vista profissional. Mesmo porque, com a expectativa de vida chegando aí a 65, 70 anos, mas muitas pessoas alcançando os 80 anos, 90 anos, 100 anos de idade, o que se vai fazer desses 35 anos que restam? A gente vai simplesmente sobreviver? Vai voltar ao modo de sobrevivência? Óbvio que não. São períodos importantes da nossa vida e que devem ser encarados como uma oportunidade também de prosperar. Não com as mesmas ferramentas, não da mesma forma, mas prosperidade real é uma coisa que não tem idade, é uma coisa que não tem condição, não tem circunstância que possa evitar uma pessoa de buscá-la. Às vezes algumas pessoas pensam que não têm o conhecimento suficiente, que não tiveram a oportunidade de aprender, de fazer um curso. E é curioso porque em qualquer momento que a gente lance uma semente no solo, que a gente adube adequadamente, que a gente regue essa semente, ela não vai florescer? Então, significa que o momento certo para a gente buscar prosperidade real, legítima, é agora. Não existe outra circunstância mais apropriada, porque o passado nós não podemos alterá-lo. E o futuro é uma promessa que talvez não se concretize da forma como a gente idealize. Então, começar a construir a nossa prosperidade real é olhar para o momento presente, olhar para o agora, porque esse é o tempo mais importante. Esse é o tempo do qual nós podemos dispor. Então, não importa se a gente aprendeu muito, se a gente aprendeu pouco, agora é o momento da gente começar. E nós vivemos uma era de muitas oportunidades. Há algumas décadas atrás, as pessoas poderiam contar nos dedos quais eram as profissões que levariam uma pessoa a prosperar. Hoje, a maioria dos empregos que existem na atualidade, em que milhões de pessoas atuam, às vezes atuam até de maneira remota, na sua própria casa,
são atividades que não existiam há 10, 15, 20 anos atrás. E muitas outras vão surgir. O mundo está mudando e é preciso que a gente entenda essa dinâmica para que a gente não caia na limitação de acreditar que não está preparado para a prosperidade, não tem recursos. A qualquer momento que a gente queira começar a nossa jornada em direção a uma prosperidade legítima, verdadeira, real, nós podemos fazer. Existem dois elementos que, normalmente, quando a pessoa busca essa prosperidade real, ela às vezes se equivoca. E eu gostaria de tratar eles inicialmente para que a gente já se previna em relação a esses dois elementos. O primeiro deles é copiar padrões de prosperidade de outras pessoas. Quando nós falamos no começo, e eu queria enfatizar isso aqui, cada pessoa tem o seu caminho de prosperidade. Algumas vão prosperar no campo do comércio, outras vão prosperar no campo da ciência, das atividades como médico, empreendedor. Algumas pessoas vão compartilhar o seu estilo de vida, influenciar outras pessoas, vão compartilhar seu conhecimento. Ou seja, existem vários caminhos. Agora, existe um erro quando a pessoa busca copiar algo externo que não é aquilo que se adequa aos seus valores, às suas características. Se a pessoa faz isso, ela é como se ela saísse da estrada que conduz à prosperidade e ela entrasse de cara numa estrada que inevitavelmente vai levar à frustração. Então, esse é o primeiro cuidado que nós temos que ter. Tenha em mente que quando a gente falar de prosperidade, nós estamos falando de elementos que são únicos, exclusivos, característicos de você. O outro equívoco é a pessoa esquecer que quando a gente fala de passos, de caminhos, existe uma sequência a ser observada. E se essa sequência ela não é observada, os resultados podem ser desastrosos. Imaginemos, por exemplo, se a gente fosse fazer uma receita de bolo e a gente invertesse os passos. Olha, primeiro a gente assa os ingredientes, depois a gente tira do forno, mistura e aí então a gente corta. Os passos são os que normalmente a gente faz quando vai fazer um bolo, não é? Mistura os ingredientes, coloca para assar e depois corta. Mas se você inverte os passos, o resultado é totalmente diferente. Então é preciso ter esse cuidado, essa atenção, porque os passos devem ser seguidos na sequência correta, sob pena da gente não conseguir concretizá-los. Então vamos lá. Vamos começar com os 7 passos que nos colocam no caminho da prosperidade real. O primeiro passo, e esse é um passo muito importante, é começar a desenvolver uma mentalidade de prosperidade, a afastar a mentalidade da escassez, das limitações, e a gente começar a acreditar que a prosperidade é algo não só possível, mas que também está disponível para cada uma das pessoas. Nós acreditamos no Odisseia Academy que ninguém veio nesse mundo simplesmente para sobreviver. A prosperidade não é uma coisa que pode ser almejada somente por algumas pessoas, por uma parte da sociedade. Todos nós que viemos nesse mundo, viemos com esse objetivo, de sairmos daqui pessoas melhores do que quando entramos, de contribuirmos com alguma coisa para as outras pessoas que nos cercam, seja no campo da família, da sociedade, em maior ou menor grau, de aprendermos, de desenvolvermos, de crescermos, de vivermos com dignidade. Esse é um elemento básico que nós acreditamos no Odisseia Academy, que diz respeito a todas as pessoas. Obviamente que a gente não está falando aqui de um mundo de ilusões, de que a pessoa vai viver sentado na beira da praia, tomando água de coco, no sol. O nome disso é férias, gente, não é prosperidade. Não tem nada errado com férias, é importante a gente tirar, descansar um pouquinho, cada um dentro das suas possibilidades, mas nós não devemos confundir isso com prosperidade. Uma mentalidade de prosperidade, ela não deixa de reconhecer que existem problemas, que existem desafios, mas ela encara esses problemas e desafios de uma maneira muito diferente da pessoa que vive no campo da escassez e da limitação. Quando uma pessoa desenvolve uma mentalidade de prosperidade, surge um problema, ela encara aquele problema como uma oportunidade de aprender algo, uma oportunidade de se desenvolver, uma oportunidade de se superar, e não um sinal de que a vida considera ela inapta ou ineficiente. Ela enxerga isso de uma maneira diferente. Quando a gente fala no desenvolvimento de uma mentalidade de prosperidade, existem 2 fatores que nós devemos sempre considerar. O primeiro deles é que nós precisamos tirar obstáculos
na direção dessa mentalidade, desse mindset em relação à prosperidade. E esses obstáculos são configurados pelas nossas crenças limitantes. As crenças que a gente tem de que sou novo demais, não conheço o suficiente, não tenho informação, não tenho recurso, não tenho apoio, já passei da idade. Essas crenças que elas foram construídas, nós temos aqui um vídeo no canal que fala sobre essas crenças, tá? Se você quiser, entra aí na playlist, vou tentar pedir para o pessoal para deixar o link aqui no vídeo, mas nós temos um vídeo que trata sobre esse tema. Essas crenças, elas surgiram num determinado momento, vou dar só um resuminho aqui, em que elas foram úteis, mas elas não são úteis no momento atual. Em certas circunstâncias, essas crenças surgiram para nos proteger, e isso é que é importante a gente lembrar. Nenhuma crença surge para nos prejudicar, mas quando ela é repetida, em um contexto, em uma situação diferente, ela se torna uma crença limitante. Então, se livrar dessas crenças limitantes é um dos passos importantes para a gente construir uma mentalidade de prosperidade. O outro elemento que é fundamental para a gente construir uma mentalidade de prosperidade é que a gente alimente a nossa mente, as nossas experiências, com informações, com conhecimento, que dizem respeito a isso. Quando a gente começa a empreender uma nova atividade, quando a gente quer aprender alguma coisa diferente, a gente começa a buscar livros, vídeos no YouTube, audiobooks, conversar com pessoas que tenham aquelas condições, que tenham aquele conhecimento. E o mesmo se dá em relação à prosperidade. Se a gente quer realmente a construção de uma prosperidade real, legítima, nós precisamos inundar a nossa mente de informações relativas a isso. Porque dependendo daquilo que a gente traz para o nosso campo mental, nós vamos ampliando ou reduzindo a nossa capacidade de desenvolver essa mentalidade. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo há algum tempo atrás. Eu ia para a academia cedo e era muito engraçado, porque na academia que eu ia tinha as televisões que ficavam ali perto da esteira e as televisões começaram a passar, era sempre aquele tipo de notícia, né? Crime daqui, problema dali, violência acolá, né? As pessoas se degladiando, notícias ruins de violência, de crimes. E eu percebi que eu comecei a minha cabeça a ficar sintonizada com aquilo. E me chamou a atenção um dia que eu cheguei em casa, fui conversar com minha esposa, e o assunto que eu coloquei na pauta, assim, aquele momento que a gente poderia estar junto, falando dos nossos filhos, resolvendo os problemas domésticos, pensando em coisas que a gente poderia fazer, eu comecei a falar assim, poxa, você viu como o mundo está violento, como é que as pessoas estão perdendo a noção? Nessa hora me deu um clique, eu falei, olha aí o problema. Eu estou inundando a minha mente com essas coisas, eu estou começando a achar que a realidade corresponde àquilo que eu estou vendo com mais frequência. E no mundo de redes sociais, nós precisamos tomar muito cuidado, porque é muito fácil a gente inundar a nossa mente de elementos que não dizem respeito ao que nós estamos procurando. Bom, gente, moral da história, eu procurei o pessoal da academia, fiz uma sugestão de que a gente mudasse aquele conteúdo, e não é que foi aceito? O pessoal falou assim, não, Saulo, tem razão. E começaram a colocar vídeos de esporte, de pessoas praticando diferentes tipos de esporte, exercício, e depois de um certo tempo vieram até me falar que aquilo foi muito útil, porque parece que estimulava as pessoas a frequentarem mais a academia. Eles perceberam que houve um incremento na frequência das pessoas, porque agora eles estavam alimentando a mente delas com aquilo que elas estavam efetivamente buscando ali. Então lembremos disso. Primeiro passo importante, construir uma mentalidade de prosperidade real, eliminando as nossas crenças limitantes e inundando a nossa mente de elementos, de informações, de contato que possam nos auxiliar. É por isso que aqui no Odisseia Academy a gente fez essa série especial, para que a gente pudesse ter aqui conteúdos semanais que as pessoas tenham acesso a essa temática da prosperidade real. O segundo passo no caminho da prosperidade real é que nós façamos um autodiagnóstico. E aqui pode parecer muito óbvio, gente, mas autodiagnóstico não é autopunição. Às vezes as pessoas, quando vão fazer um autodiagnóstico, elas vão assim, meu Deus, o tanto de coisa que eu fiz errado. Eu tive uma pessoa que eu acompanhei de mentoria de uma época e ela foi fazer uma avaliação de quanto havia gastado com restaurante, com bebida,
E aí ela fez uma conta por mês e ficou durante uma semana se lamentando, né? Olha o que eu fiz, podia ter comprado um carro com isso, podia ter feito tanta coisa, gastei só com isso que ela mesma via que não era importante. E eu estava orientando ela e corrigindo, falando assim, olha, não é o que a gente está buscando, não é isso que a gente está buscando aqui. Esse autodiagnóstico é em que ponto você está. Não é se o que você fez até ontem estava certo ou errado. Não é se você acertou nas suas decisões, porque muitas pessoas tomaram decisões equivocadas simplesmente por não terem uma orientação, por não terem informação. No Brasil, infelizmente, a educação financeira, a educação que leva as pessoas a serem mais responsáveis é algo muito escassa nas escolas. As pessoas não viam isso. Eu, durante toda a minha vida escolar, eu não tive uma única aula relacionada a isso. Depois, quando eu fui na faculdade, me tornei professor de administração financeira e orçamentária, atuei como diretor financeiro em grandes organizações, é que eu fui fazendo cursos de especialização, fui aplicando em negócios, fui orientando pessoas. Mas na minha escola, eu lembro que a gente nunca teve isso. Por isso, autodiagnóstico não é autopunição. Autodiagnóstico é saber em que ponto da prosperidade real nós estamos, em que nível nós nos encontramos. E existem 3 níveis. O primeiro nível é quando a gente precisa sair das dívidas. E aqui, quando eu falo em dívida, não é só dívida financeira. Existem dívidas, por exemplo, que são dívidas com a própria saúde, existem dívidas que são com o próprio equilíbrio. Então, dívida não é só dívida financeira, a gente sempre se lembra delas, elas são importantes, mas é a gente sair dessas dívidas. Então, no nível 1 de prosperidade, a gente ter conhecimento do que nós estamos no vermelho e a gente começar a avançar. Então, diagnóstico, eu estou no vermelho, ok, é uma realidade, ponto. Você não é aquela situação. O segundo nível de prosperidade é aquele em que nós já saímos do vermelho, a gente não está mais em dívida, mas a gente também não consegue economizar nada. A gente não consegue acumular um patrimônio, não consegue ter uma reserva de emergência, e esse é um outro nível. E é importante a gente lembrar que esse já é um nível melhor do que o primeiro, já significa um avanço. O terceiro nível da prosperidade é quando nós temos recursos financeiros, a gente já tem condição de fazer investimento, mas às vezes a gente não entende o mercado financeiro, tem dúvidas, tem incerteza, tem medo, e a gente percebe que lá no íntimo não estamos fazendo tudo o que era adequado, possível, para que a gente pudesse colocar aquele recurso para render, e ao invés da gente transformar aquilo numa fonte de prosperidade para a gente, nós estamos simplesmente enterrando o tesouro, porque ele não está de fato multiplicando da forma como deveria. E multiplicar aqui não é só ele render a quantidade adequada, essa é uma parte fundamental, mas é ele se converter em elemento de progresso, de auxílio, de educação. Se uma pessoa tem um patrimônio, mas aquilo não está aplicado da maneira correta, ela pode inclusive comprometer a sua velhice, ela pode comprometer a sua aposentadoria. Então, nesse terceiro nível, o jogo é diferente. Então, quando a gente fala do segundo passo é em que nível eu estou? Estou no nível 1, estou no nível 2 ou estou no nível 3? O terceiro passo é o passo de elaborar um plano. E é importante a gente lembrar que quando nós não temos um plano para o sucesso, é porque a gente tem um plano para o fracasso sendo executado. Todos nós precisamos de um plano em relação à nossa prosperidade. Agora aqui, cuidado. Quando eu falo de plano, eu não estou dizendo algo mirabolante. Obviamente que em determinados casos, eu já trabalhei muito com isso, em orçamentos que são monstruosos, muito grandes, envolvem diversas áreas, dezenas de pessoas, corporações que às vezes estão em diversos países. Algumas situações exigem esse grau de complexidade. Mas na maioria das vezes, quando nós estamos falando da nossa prosperidade real, o plano ele precisa ser factível, adequado à nossa realidade, flexível o suficiente. Às vezes pode ser um plano que a gente traça ali em 1 ou 2 folhas de papel. A gente define os nossos objetivos, o que a gente quer fazer, algumas ações que a gente pode realizar. Então, um plano não precisa ser algo muito complexo. Ele precisa ser suficientemente claro e objetivo para que possa despertar na gente o desejo de alcançá-lo, e ele precisa ser o suficientemente detalhado para orientar as nossas ações. Um outro elemento importante de um plano em relação à prosperidade é que ele tenha marcos. Marcos são etapas em que a gente vai realizando.
porque cada uma dessas etapas, a gente vai ver mais tarde, ela precisa ser avaliada, precisa ser entendida e a gente precisa tomar uma decisão em relação ao momento em que a gente chega naquela etapa. Então, vamos lá, esse passo é muito importante, ter um plano, que não precisa ser complexo, não precisa ser dezenas de planilhas de Excel. Se a pessoa tiver condição de fazer, ótimo, mas se não tiver, pode ser uma folha de papel, um caderno que a gente traça ali os nossos planos em relação à prosperidade. O quarto passo, e pode parecer óbvio, gente, mas o óbvio precisa ser dito. O quarto passo é o agir. Não adianta nada um plano que ele não nos coloque em ação. E no campo da ação, às vezes as pessoas se lamentam porque ficam procrastinando. E aqui existem algumas estratégias que a gente pode utilizar. A primeira estratégia é a gente entender que uma ação não precisa ser um conjunto muito grande de realizações. Uma ação pequena que nós concretizamos já é uma ação. Então, na hora de estabelecer o nosso plano, vamos estabelecer uma ação que seja factível. Por exemplo, se a pessoa está começando, se ela está naquele nível 2 e ela precisa começar a economizar. Então, uma ação pode ser, em primeiro lugar, identificar uma aplicação que tenha liquidez, que tenha disponibilidade, que tenha uma rentabilidade adequada, que não tenha um risco e que possa servir para quando ela começar a ter aquele rendimento. Pode ser uma ação. Ligar para o gerente do banco, perguntar, escuta, que aplicação que tem com essas características e tal. Essa pode ser uma ação, ou seja, é uma ligação e uma informação. Uma outra ação pequena pode ser começar a fazer uma economia que não precisa ser muito grande. Deu para economizar R$100, R$200, R$1.000, ok, já é um passo. Então, quando a gente fala de agir, se a gente começar com as pequenas ações, nós vamos, de fato, conseguir gerar energia para as grandes ações. Lembre-se, pequenas ações feitas de maneira consistente levam a grandes resultados. Pode ser só um tijolinho na parede, mas é um tijolinho que você pôs e esse tijolinho ele é importante para a construção de todo o edifício. Além disso, nós, quando começamos a realizar pequenas ações, iniciamos um processo que é muito importante de treinar o nosso cérebro para agir. A gente condicionar a nossa mente para surgiu algo para ser feito, vamos fazer. Olha, é aquela ligação, é aquela informação, é essa atividade, e a gente vai treinando o nosso cérebro para agir adequadamente. O quinto passo em direção à prosperidade é a avaliação. E esse é um passo fundamental em que eu vejo muitas pessoas pulando essa etapa. E ela é tão importante porque na avaliação é que a gente identifica se aquela ação, se aquele curso de ação que a gente tomou está nos aproximando do que nós queremos, está distanciando, não está na velocidade correta. Separar um tempo no nosso mês para avaliar se aquilo que nós fizemos deu certo ou não, sem crítica, tá? É simplesmente identificar. Olha, realizei essa ação, produziu esse resultado. Esse resultado está de acordo com o que eu estou buscando, mais, menos, não está. Essa é uma fase muito importante, porque é na medida em que a gente vai avaliando que nós vamos dando inputs para reajustar, para corrigir rumos. E não nos iludamos. No campo da prosperidade real, a gente vai tomar um caminho, existe uma rota, só que muitas vezes a gente vai ter que aprender aqueles elementos que dizem respeito à nossa individualidade. Então, é importante que nós, sim, paremos um momento, separemos um tempo na nossa agenda para avaliar se aquelas ações estão nos conduzindo na direção que nós gostaríamos. O sexto passo é um passo que eu gosto muito, porque depois da avaliação podem acontecer duas coisas somente, embora muitas vezes as pessoas optem por uma terceira que não deveria existir. Às vezes a gente avalia, a gente analisa o que aconteceu e percebe que o resultado não foi aquele que a gente esperava. E aí a gente entra no campo da frustração, do desânimo, da desesperança, a gente acha que não vai dar conta e muitas vezes as coisas não acontecem na velocidade que a gente gostaria. Às vezes o ser humano ele superestima o que pode ser feito em um ano,
mas ele subestima o que pode ser feito em 5 anos. Às vezes as pessoas acham que vão mudar a sua vida radicalmente em 1 ano, o que não acontece, e elas esquecem de que a mudança radical pode acontecer no horizonte de 5 anos. Então pare e pense agora você. Se você está aqui nos assistindo ou nos ouvindo, como é que você se imagina daqui a 5 anos? Valeria a pena começar hoje o caminho da prosperidade para que daqui a 5 anos você tivesse uma vida totalmente diferente, melhor do que aquela que você tem hoje? Esse é um horizonte factível. Às vezes a gente não consegue fazer tudo em 1 ano, mas se formos persistentes, o que eu tenho observado na minha vida é que no horizonte de 5 anos as pessoas podem mudar drasticamente aquilo que é a sua condição de vida atual. Por isso, quando nós nos deparamos com um problema, com algo que não saiu do jeito que a gente gostaria, com um resultado que não alcançou o nível que a gente esperava, só existem 2 respostas. A primeira resposta, quando o resultado não saiu adequadamente, é a gente aprender, relacionar. O que eu aprendi com isso? O que eu posso tirar de lição? O que eu posso não repetir? O que eu aprendi aqui que eu não devo fazer mais? Às vezes você aprendeu uma coisa de como determinado mecanismo funciona, e aí você pode ser mais eficiente da segunda vez que você for endereçar aquela questão. E a segunda ação, ela ocorre quando nós alcançamos os objetivos que a gente gostaria. Deu certo. Olha, naquela etapa a gente atingiu. E aí é preciso celebrar. Às vezes nós esquecemos do valor da celebração. O valor da gente comemorar o que a gente conseguiu realizar. Às vezes pode ser num dia que a gente começa a falar assim, olha, eu defini que eu vou fazer uma pequena ação. Naquele dia você conseguiu concluir essa ação? Motivo de celebração. Para que você vá treinando o seu cérebro a ser mais feliz em relação ao que você está atingindo. Porque isso vai dar combustível emocional para a sua jornada em direção à prosperidade real. O último passo em relação à prosperidade, ele é um retorno ao passo 3 ou ao passo 4. Precisamos sempre estar fazendo essa revisão. Chega um momento em que a gente precisa revisar os nossos planos ou implementar novas ações, ações diferentes e fazer esse círculo girar. Quando nós chegamos no passo 7, depois do passo da gente avaliar ou a gente aprender ou celebrar, a gente precisa definir um novo curso de ação, novas ações, diferentes ações, porque quando nós estamos no caminho da prosperidade, ações em grande quantidade farão toda a diferença. Eu vejo frequentemente as pessoas que agem, que fazem, tendo resultados, alcançando uma prosperidade real, maior até do que pessoas que têm talento, mas não agem na intensidade, na quantidade que poderiam. Então não subestimemos o valor das ações, de fazer algo diferente, fazer algo melhor, fazer algo que pode até não ser exatamente aquilo que você imagina que vai dar resultado, mas é um custo de ação que tem ali naquele momento disponível. Vamos testar, vamos fazer, vamos aprender. Enquanto a gente estiver agindo, nós estamos prosperando. Eu queria agora te convidar a fazer um pequeno exercício. Se você estiver em casa, se você estiver num momento que você possa fazer isso, né? Se você estiver no trânsito, não espera até você parar o carro, mas faça um exercício hoje. Pegue uma folha de papel, estabeleça ali o que você quer, construa um plano, ainda que ele tenha algumas linhas, poucas coisas, mas estabeleça como é que eu posso alcançar isso que eu estou desejando. E identifique uma ação que você possa fazer hoje na direção da prosperidade real. Pode ser uma ligação, pode ser uma informação que você vai obter, pode ser um livro que você decida ler, pode ser um vídeo que você queira assistir, mas faça hoje uma ação na direção da sua prosperidade real, porque assim eu tenho certeza de que você vai se colocar nesse caminho. Se você fizer esses 7 passos, eu tenho certeza que você vai se sentir uma pessoa mais próspera a partir do momento que você tiver essa mentalidade, um plano e um conjunto de ações que possam te encaminhar na direção da prosperidade. E lembrando sempre,
Se você achou esse conteúdo útil, se você achou interessante, deixa aqui nos comentários, coloque as suas dúvidas. Nós estamos preparando esse material para você. E se você considera que ele possa ser útil para outras pessoas, compartilhe o vídeo. Lembrando sempre daquele pacote do YouTube que a gente sempre fala, né? Você deixar o seu like, assinar o canal se você ainda não é assinante do canal Odisseia, participar conosco nessa jornada em direção à prosperidade real. Meu muito obrigado pelo seu tempo até aqui e desejo a você uma vida de muita prosperidade. Um grande abraço.